Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, depois de uma semana sem vídeo na semana passada, vamos falar sobre aquilo que eu acredito que mais esteja afligindo os mercados, não apenas aqui no Brasil, como no mundo todo. A gente vai falar sobre os principais países do mundo, mostrando como eles estão com dificuldades e como o mercado está precificando eles de forma negativa. Então vamos mostrar alguns dados que vão deixar bastante claro por que esse mercado atual, esse período atual, é um período de ceticismo misturado com pessimismo e que pode trazer sim oportunidades para quem souber trabalhar bem o longo prazo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos aproveitar para mostrar aqui uma tela e quase todo não, todo o vídeo de hoje vai sair desse site aqui do Trading Economics, tá? Então, Trading Economics tem muita coisa para a gente ver sobre questões globais. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver a lista dos principais países pelo PIB. Então, tirando a China, que a gente não vai analisar hoje, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a zona do euro e a gente tem o Japão. O que é a zona do euro? Né? A parte toda do grupo comum europeu. E aí a gente tem a Alemanha, Reino Unido está aí saindo, França, Itália, enfim, né? A gente tem países que são grandes. O Brasil aparece aqui, atrás da Rússia, tá? Enfim, em 12º lugar hoje, o Brasil também tem uma posição de destaque que é importante. Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar principalmente de Estados Unidos, da zona do euro como um todo e do Japão. A gente vai mostrar por que o mercado está precificando tão mal esses países e por que o mercado está com tanto medo desses países. Então agora a gente vai começar falando dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai pegar e vai fazer um por um os países, porque eu acho que vai ficar mais fácil dessa forma. Então, quando a gente coloca aqui, né, os gráficos, é muito importante vocês olharem que o principal não é o ponto que está hoje, mas a direção que está tomando, tá? Por isso que na hora do gráfico eu vou tentar mostrar isso para vocês. Vocês vão ver, por exemplo, que o PIB aqui dos Estados Unidos, ele não parece ruim. Se você parar para olhar o PIB anualizado aqui dos Estados Unidos nesse ponto, e a gente traçar uma reta aqui, ó, ele está acima de grande parte dos últimos 25 anos. Mas o que está acontecendo com o PIB? Ele começa a cair aqui. Né, igual começou a cair aqui, né, e igual começou a cair aqui, por exemplo. Então o mercado ele antecipa, de certa forma, ele antecipa essa queda. Bom, então a gente percebe que depois dessa queda, a gente teve alguns períodos que tiveram, por exemplo, recessão nos Estados Unidos. Uma delas foi depois da crise do subprime e a outra depois do Covid, e o mercado está esperando uma nova recessão aqui já com um pouco mais de expectativa com relação a isso. E aí a gente pode passar para a próxima imagem aqui, que é exatamente essa da taxa de inflação. E aqui é importante eu deixar claro uma coisa, eu estou gravando o vídeo na terça-feira antes de sair o resultado do FONC, né, como se fosse Copom lá dos Estados Unidos, que vai definir as taxas de juros. Eu acredito que vai ter uma alta de 0,75 nas taxas de juros. Por quê? Porque a gente está vendo aqui a inflação dos Estados Unidos subindo e que não para de subir. No último mês, inclusive, o mercado esperava uma alta aqui para 8,8, 8,9 e veio 9,1. Então, 9,1% é muito alto para os Estados Unidos. E aqui a gente consegue ver um gráfico melhor, que é o gráfico do núcleo da inflação. O que é o núcleo da inflação? É quando você pega a inflação dos Estados Unidos e tira, né, energia e combustíveis.
Por que você tira energia e combustíveis? Porque isso aqui você não consegue ter controle. A taxa de juros não tem controle sobre isso. Então, no fundo, o que você precisa fazer é trazer de volta para o centro da meta o núcleo da inflação. Você vê que a meta dos Estados Unidos é 2%. O núcleo da inflação fica perto de 2% antes de ter esse descontrolado. Então, o que eles querem fazer? Voltar esse núcleo da inflação para esse patamar aqui próximo de 2%. E você vê que eles conseguem manter isso até com belo de um trabalho aqui, fica muito próximo realmente de 2% esse núcleo da inflação. E para terminar aqui, eu queria aproveitar para mostrar para vocês o agregado monetário dos Estados Unidos, porque tudo isso que está acontecendo, né, tem muito a ver com a política econômica que teve ali, principalmente a partir da crise de subprime lá em 2008. O que é o agregado monetário M0? É o dinheiro que o Banco Central coloca no mercado. Né? Esse dinheiro é o dinheiro que os bancos vão usar para fazer multiplicação desses recursos, e aí tem os outros agregados, né? Na hora que você faz empréstimo, na hora que você, enfim, você tem alguns empréstimos, você tem algumas formas de você aumentar os valores, por isso até que existe o empréstimo compulsório. E aí a gente tem aqui, olha só o agregado monetário M0, ele normalmente ele vai crescer de acordo com o PIB do país. Porque você cresce a economia, você pode ter um pouco mais de dinheiro na economia. Cresce mais a economia, tem um pouco mais de dinheiro na economia. E você vê que isso acontecia e isso ia mais ou menos em linha reta de 2000 até 2008. Quando você tem a crise de subprime, os Estados Unidos tinham que escolher o seguinte: eu vou ter uma grande recessão igual a 1929 ou eu vou tentar fazer alguma coisa? E tentaram fazer alguma coisa, e essa alguma coisa foi a política do quantitative easing. Tá? E esse quantitative easing, ele promovia compra de títulos públicos. Quando os Estados Unidos compravam títulos públicos, o que ele fazia? Ele pegava o título do mercado e colocava dinheiro na hora que ele comprou o título. Logo, na hora que ele bota dinheiro no mercado, ele coloca mais de liquidez. Só que ele não tem um cofre cheio de dinheiro. Na verdade, ele estava emitindo novas moedas e jogando essa liquidez. É claro que essa é uma política inflacionária. Só que se você parar para observar, isso aqui ficou por muitos anos aqui, até 2015, 2016, e não trouxe inflação para os Estados Unidos. Porque ao mesmo tempo a gente tem uma revolução tecnológica. E a tecnologia é muito deflacionária. Hoje, por exemplo, você consegue comprar na internet um e-commerce e o e-commerce tem lá o menor estoque possível, ele faz a melhor rota, a empresa industrial consegue fabricar com o menor nível de desperdício da história toda, ela consegue, a própria máquina ela aprende com os próprios erros dela, com machine learning. Então hoje você tem aí uma produção, você tem uma gestão de estoque, você tem uma gestão logística que reduziu muito as perdas nos processos. Então, a tecnologia não apenas trouxe facilidade e comodidade para a gente, mas como reduziu muito os desperdícios que existiam nas produções antigamente. Então, você teve uma política inflacionária econômica e você teve uma revolução tecnológica deflacionária. Pelo menos essa é a forma que eu gosto mais de enxergar. Existem outras teses, mas eu gosto mais dessa. E aí o governo dos Estados Unidos, no governo Trump, ele percebe que ele precisa começar a tirar um pouco desse excesso de liquidez, porque senão iria ter um aumento mesmo da inflação. A tendência é que se isso aqui continuasse em linha reta, teria que estar mais ou menos por aqui, né? Só que ainda estava aqui, estava se tirando, ia tirar ao longo do tempo. E aí vem a pandemia em 2020. Né? O que os governos eles queriam fazer? Eles queriam tirar isso de forma amena, de forma tranquila ao longo do tempo, e no ponto que essas duas curvas iriam se encontrar. Então, você fazendo isso com a revolução tecnológica ajudando, você conseguiria sair do problema de 2008 sem causar um estouro de uma bolha. Tá? E aí veio a pandemia. Junto com a pandemia, acabou tendo que fazer uma nova política de injeção de recursos na economia,
outro quantitative easing. Então é outro dente aqui, ó. Aconteceu aqui e aconteceu aqui. E a gente vê que continua se injetando dinheiro na economia. O que aconteceu no final do ano passado? Aconteceu o oposto. O Federal Reserve disse que a partir desse momento ele vai retirar da economia uma quantidade de recursos, tá? Eu não lembro agora exatamente, mas eu falei isso em monitorias lá no início do ano do Dica Internacional. Se eu não me engano, dá 47,5 bilhões, eu acho que por mês, somando títulos públicos e hipotecas, que aí você vai tirar os recursos e vai voltar esses títulos para o mercado. Então você, quando vende isso no mercado, você tira dinheiro do mercado. Então a gente já vê aqui que já está funcionando um pouco o quantitative tightening, que é o oposto do quantitative easing. Já caiu aí uns 400, 500 bilhões de dólares, mais ou menos, esse agregado monetário M0, só que agora a gente percebe que existe um ambiente pior. Você tem um ambiente que está trazendo uma dificuldade muito grande. Você tem um ambiente que você tem inflação, você tem possibilidade de recessão e você ainda vai tirar esses recursos. Então tem que tomar um certo cuidado, porque essa retirada de recursos ela é deflacionária. É claro que o mercado ainda está lotado com isso, e qualquer movimento mais brusco pode causar sim o estouro dessa bolha, e é isso que os bancos centrais não querem, senão o esforço todo de todos esses anos acaba sendo em vão. Bom, isso é Estados Unidos, tá? E o que me faz imaginar que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir, mas não deve subir tanto igual aconteceu no Brasil. Tá? No Brasil subiu de 2 para 13. Se a gente visse alguma coisa similar, nos Estados Unidos talvez tivesse que subir de 0 para 7, para 6. Mas eu acho que não vai subir, eu acho que vai subir até uns 4, mais ou menos, que é acima do que o mercado espera. Por quê? Porque a gente já começa a ver sinais de retirada de recursos, né, da economia que a gente viu no agregado monetário M0, e a gente vê um índice de confiança do consumidor aqui no mais baixo desde o início dessa série aqui de 25 anos que eu tenho aqui acesso. Então, você vê que o índice de confiança do consumidor, que era 100, agora já está em 51 ou 52. Isso aqui é muito baixo. Nem mesmo no subprime chegou nesse patamar. Então, o consumidor americano, ele já vai abrir o bico. A gente vai começar a ver menores, né? A gente vai começar a ver menores taxas de desemprego, ao contrário, né? Menores taxas de emprego, maiores taxas de desemprego. E a gente vai começar a ver uma piora nesses índices, e a gente vai começar a ver uma retração da economia, e aí a gente volta para o início lá, que foi quando a gente começou na questão do PIB. Tá? Então toda essa política econômica que envolve essa possibilidade de você entrar numa recessão faz com que o mundo todo fique parado esperando. Né? Então quando você fica parado esperando, você não faz nada. Então você não investe o teu dinheiro. Então você imagina qual a empresa hoje que vai aumentar a capacidade dela de produção, sabendo que o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos não para de cair. Né? Teria que ser algum nicho muito específico que está crescendo ainda. Mas a tendência é que a maioria dos nichos e na maioria dos setores esteja por baixo. Então vai ser muito difícil disso acontecer. E aí quando você tem menos investimento, você tem uma economia que vai para baixo. Eu não sei se vai chegar ao ponto do PIB ficar de novo negativo. Tá? Mas a alta da taxa de juros de forma mais rápida do que aquela forma mais gradualzinha vai fazer com que a recuperação seja mais rápida também. E isso é o que a gente tem que focar na hora que a gente faz investimentos de longo prazo. Tá? E aí eu vou aproveitar para passar agora para o Japão e para a Europa, que aí são os dois principais problemas do mundo. Né? O Japão, a gente tem uma taxa de crescimento anual aqui, você vê que muito pequena. Né? Hoje ela já está aqui perto do zero. Quer dizer, recessão para o Japão é logo ali. Mas também recessão para o Japão não é algo muito anormal não. Ó. De 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, acontece alguma recessão aqui no Japão. O que seria a recessão técnica? Quando você tem 2 trimestres seguidos negativos. Então aqui a gente vê vários nessa situação.
E aí é muito plausível a gente imaginar que vai ter uma queda. Só que a inflação do Japão acaba sendo uma inflação mais baixa também. Então a pessoa olha os dados do Japão e fala assim: pô, a inflação do Japão está controlada, está 2, alguma coisa por cento. Ok, ela até está controlada, mas olha só como 2 é muito para o Japão. O Japão ele é uma economia que ele está acostumado a trabalhar na deflação. É um país onde tem muita taxa de poupança. Tá? É muito difícil para o cara que é do Brasil entender como é que funciona a economia japonesa. Por isso que ela cresce pouco. Porque você cresce pouco em um ambiente deflacionário. Então, muitas vezes, você tem o mesmo valor e esse valor tem um poder de compra maior. É o oposto do que acontece aqui, né? Se você guardar uma nota de 100, você vai ter menos poder de compra. No Japão, nesse momento, não está acontecendo isso, porque você tem uma inflação muito grande, tanto que o iene se desvalorizou muito frente ao dólar. Mas normalmente em mercados normais do Japão, você vê aqui que ele passa por deflação aqui por 5 anos seguidos, por exemplo. Então, no momento que ele passa 5 anos seguidos em deflação, se o cara juntou em 2000 uma nota de 100 iene, em 2005, essa nota comprava mais coisa. É difícil a gente imaginar dessa forma, mas é assim. Então, o que, que acontece? Você tem uma taxa de poupança muito grande no Japão. E aqui a gente vê o núcleo da inflação também muito alto no Japão, mas não tão díspare quanto a gente viu lá nos Estados Unidos. E aqui a taxa de empréstimo bancário. Preferi pegar a taxa de empréstimo bancário porque a taxa de juros do Japão, como se fosse a Selic de lá, é uma taxa negativa. Né? Ainda uma taxa negativa, o Banco Central não subiu essa taxa negativa lá do Japão. Ele ainda está aproveitando a inflação de 2, 3%, paga menos 0,1 para os correntistas, para as pessoas, para as instituições, e acaba que melhora a questão do endividamento do Japão, que é um endividamento muito alto. Essa deflação aí, e essa taxa muito baixa do Japão, ajudou o Japão nesses últimos anos todos, em que a taxa, a dívida, né, a dívida sobre PIB do Japão ultrapassou aí até 250% do PIB. Então aqui a gente vê a taxa de empréstimo bancário no Japão, e eu peguei a taxa de empréstimo bancário porque a taxa de empréstimo bancário é o que está acontecendo no mercado. E a gente consegue ver aqui já um pouquinho de alta aqui. Tá? Então a gente já começa a ver que está chegando no empréstimo uma deterioração da economia. Se você tiver uma taxa voltando aqui para 2, 2,5%, 3%, com certeza a gente vai ter um problema grande na economia japonesa, porque é um mercado que se acostumou com deflação e com taxa zero. E aí a pessoa que pegou um empréstimo achando que ia ser taxa zero, ela sobe para 3, você acaba tendo um problema grave. E aí a gente pode passar para a zona do euro. O que está acontecendo na zona do euro? A zona do euro, o PIB, a taxa de crescimento anual, ainda está em alta. A grande questão é a seguinte, né? Que muitas pessoas estão falando assim, ainda está em alta, ainda não está ruim. Se vocês olharem o próximo trimestre, vai ser exatamente o trimestre que sai esse número maior. Esse número maior é grande porque foi aquele que pegou exatamente o segundo trimestre de 2020. Então, o segundo trimestre de 2021, quando comparado a esse segundo trimestre de 2020, ele foi muito grande. O próximo segundo trimestre de 2022 vai ser comparado com essa base comparativa muito grande. Isso acontece com o Japão, isso acontece com os Estados Unidos também. Então, é muito provável que a gente comece a ver a queda aqui na zona do euro, assim como a gente já viu no Japão, que está mais adiantado nessa queda, e assim como a gente viu nos Estados Unidos. Então, a zona do euro está um pouco mais atrasada, mas em compensação é a taxa de inflação que está subindo mais rápido. Então o risco de recessão na zona do euro é maior. Por quê? Porque mas o núcleo de inflação não está tão alto assim. Né? O problema da zona do euro é exatamente a energia. Por quê? O problema é energia. Porque a energia da zona do euro, a energia depende da Rússia. Né? Talvez se o Putin tivesse esperado mais 10 anos para fazer essa guerra, o ISD e as gerações aí solar, eólica, enfim, outras gerações dentro da Europa,
iria já ser suficiente. Mas ele foi esperto, né, como um bom planejador aí, vamos dizer assim, e ele fez a guerra agora para que ele pudesse mostrar que a Europa depende da Rússia, principalmente na parte da energia. Então você vê, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma inflação de 9% e o núcleo de 6%. A Europa tem uma inflação de 8,6%, mas tem um núcleo de 3,7%, mais ou menos. Então é uma diferença grande. Quer dizer, o grande problema é energia. Então a Europa precisa resolver essa questão da energia. E aqui a gente vê a taxa de juro da Europa, que teve a primeira alta aqui, ó, na semana retrasada, na verdade. Tá? Teve o primeiro aumento do Banco Central Europeu e muito provavelmente a gente vai ver isso aqui subindo bastante também, assim como nos Estados Unidos. Tá? Qual é a grande questão da zona do euro aqui na minha visão? A grande questão da zona do euro, o grande risco para mim da zona do euro se chama hoje Itália. Tá? A Itália, ela teve aqui um aumento, mas assim como todos os países em 2020 por causa do Covid, né, um aumento da dívida pública sobre o PIB, 155% do PIB. Em 2021 passou para 150% do PIB. O que acontece se os juros no mercado comum europeu subirem muito? Você vai ter aqui um gasto muito grande com juros, porque você está falando de 150% do PIB. Se você botar aqui os gastos do governo em relação ao PIB, você vai ver que já é 55,5%. Se essa taxa aqui sobe de juros, esse gasto aqui pode ir a 70%, 75%, 80%. E aí não vai ter jeito. Ou a Itália quebra, a Itália vai ter algum problema e vai ter que ser salva, talvez pela Alemanha. Mas só que a economia da Itália é 10 vezes a economia da Grécia quando quebrou lá atrás, que já foi um problema. Então imagina um problema 10 vezes maior. Ou se não, vai ter que aumentar imposto realmente, vai ter que reduzir, enfim, né, gastos de alguma forma, mesmo que sejam gastos obrigatórios. Né, igual aconteceu lá com a Grécia, que servidores públicos tiveram uma redução de 30% do salário, vai ter algum plano nesse sentido. Então, a zona do euro, para mim, passa por um momento muito turbulento, que é essa questão da Itália. Tá? O Japão passa por um momento turbulento, que é a queda mais brusca do PIB, e podendo ir já para a recessão, já em poucos trimestres ele pode ir para a recessão. E principalmente aqui, esse gráfico que eu estou abrindo agora, que eu não tinha planejado colocar, mas que ele já está aqui, que é a moeda, né? Dólar versus o iene japonês. A gente vê que nos últimos 6 meses, ó, sai de 115 para 136. Quando a gente olha o histórico aqui, ó, a gente vai ver que desde a década de 90 aqui, ó, que fica andando num patamar, ó, que não sai desse patamar. Tá? Então é uma alta muito expressiva, essa alta aqui do iene japonês, e que pode trazer problema, mas não é nada também novo, tá? É algo que já aconteceu lá atrás em 2005, já aconteceu em 2015 também, sempre naqueles períodos ali que são mais inflacionários, como a gente mostrou aqui. Então, nesse momento atual, e olha que a gente não falou de China para o vídeo não ficar longo, tá? Porque a China também tem seus problemas. Né, a China também tem empresas ali que estão próximos de quebrar, tem depósitos de pessoas que não conseguiram ser sacados, tem confisco, tem redução de produção de aço. Por outro lado, você tem um governo tentando mandar as empresas produzirem, porque se não produzir aí é que para tudo mesmo. É quase uma grande pirâmide, vamos dizer assim, mas a gente tem hoje problemas na zona do euro, no Japão, na China e nos Estados Unidos. Então, o investidor em si, ele fica realmente com medo de investir. Né? Agora, qual é o meu ponto de vista? Né? O meu ponto de vista é o seguinte: se acontecer
uma quebra de qualquer um desses países, qualquer um da zona do euro grande, tá? Itália, França, Alemanha, algum grande, tá? Se aconteceu um problema grande no Japão, se aconteceu um problema grande na China ou uma recessão mais forte nos Estados Unidos, a bolsa cai mais, tá? Em compensação, em compensação, a bolsa sempre recupera antes do que a recuperação da economia em si. Então, eu não tenho dúvida que a economia vai se recuperar depois. A grande questão é quando. Porque a gente ainda não está no fundo do poço da economia. Mas a gente pode estar no fundo do poço da bolsa. Porque pode não acontecer nenhuma dessas quebras. Pode ser que a taxa de juro vá aumentando, esses países eles caiam um pouco mais, até porventura entrem numa espiral para baixo aí, tenha uma recessão que fique aí por 2 trimestres e depois volte a crescer e aí tira já um pouco de liquidez do mercado e depois o mercado volta a crescer, por exemplo, em 2023. E aí o que acontece? Se isso acontecer, se tiver visibilidade para isso, a bolsa já vai subir em 2023. Então o cara que vai ficar esperando agora para ter essa visibilidade, ele pode ter problema, porque a bolsa pode subir até em 2022. Agora, se tiver um problema desses, pode ser que a gente fique num período mais alargado, mais maior, né? Mais maior não, é só maior. Dessa até a recuperação. Aí pode ser que caia até 2023, 2024. Quem sabe até 2025, até ter uma recuperação. E aí a bolsa vai cair muito e depois ela vai se recuperar quando? Só lá em 2024, 2025. Então, o que eu tenho escrito para as pessoas, né, dentro dos relatórios e tudo, é o seguinte: tentem, tá, manter uma estratégia bem diversificada, e diversificada até em classes de ativos, tá? Não botar tudo em ações, tudo em fundo imobiliário, tudo em renda fixa, etc. E a tua carteira de ações, você deveria agora pensar assim, é um período de acumulação de aporte que eu vou esperar por 24 a 36 meses. Então eu vou ficar aportando de 24 a 36 meses. Pode acontecer da recuperação ser antes. Então não adianta você esperar os 24 meses e aportar no final. Aí sobe com 6 meses, com 7 meses. Aí você perdeu. Então você vai fazendo esses aportes e você pensa dessa forma, porque é assim que se comportam os ciclos de mercados. Eu volto a dizer, eu acho difícil que a Bolsa Brasileira, que caiu de 131 mil para 100 mil pontos, ou até que chegou em 96 mil pontos, ela caia mais 26, 27%. Quer dizer, cai de 96 para 69. Eu acho muito difícil que aconteça. Então, na minha visão, o Brasil já passou da metade. Os Estados Unidos eu não sei, porque caiu de 4.800 para 3.800, eu acho que pode até, caiu ali 20%, 22%, 23%, pode cair mais 22% e ir para 3 mil, por exemplo. Tá? Mas o Brasil não, o Brasil acho que já está mais adiantado nessa queda. Tá? E é claro, vamos aproveitar para olhar os resultados das empresas, mas não imagino que a gente vai ter muitas diferenças, não. A gente vai parar de ver crescimento dos resultados das empresas, mas eu não imagino que a gente vai ver uma queda de lucro tão brusca nesse momento atual. Bom, gente, o vídeo ficou longo, meia hora de vídeo aí. Abraços a todos, bons investimentos. Acabou suprindo, semana passada aqui não teve, né? Quase 2 vídeos em um. Mas é isso, queria aproveitar para passar essa forma como eu estou enxergando, porque é um cenário muito desafiador economicamente, mas um cenário de muita oportunidade para quem é investidor. E aí você tem que saber ponderar qual é a tua capacidade de risco, né? A tua propensão ao risco. Sempre pondera isso. Se você não tem capacidade para tomar esse risco agora, tudo bem, vai lá para renda fixa, não pode ficar chateado depois quando o coleguinha ganhar dinheiro, né? Mas em compensação ele também tomou o risco de cair mais 20, 25%, enfim, né? Faz parte, é assim que funciona o investimento em bolsa de valores. Você está fazendo investimento em renda variável, e renda variável varia para cima e varia para baixo. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.